Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então esse é o Logic Box Info, esse quadro que a gente criou dentro do canal da Logic Box para trazer conhecimento para a nossa audiência, para os nossos clientes, para quem acompanha em nossas redes sociais. Então hoje o assunto é muito importante, temos uma legislação nova desde o dia 1º de abril aqui no Rio Grande do Sul, que está assustando aí os donos de supermercados, padarias, mini mercados, e o nosso dever enquanto empresa, a gente lutou bastante para isso, para montar um conteúdo de valor, para trazer esse conhecimento e tirar vocês assim desse mundo que talvez esteja obscuro para muitos donos de supermercado. Já teve conteúdo aí para contadores, teve conteúdo para as empresas de software, e a nossa missão aqui é fazer um conteúdo para os lojistas, né? Então, se tu é dono de supermercado, dono de padaria, dono de mercado grande, de rede de lojas, está com dúvidas sobre essa legislação nova ou faz parte desse grupo que vai entrar na legislação dos meios de pagamento agora em julho, então esse é o teu lugar para tirar as dúvidas sobre essa legislação. Então queria aqui dar as boas-vindas para o nosso convidado, mas antes, lembrando que a gente vai deixar o tempo todo um QR Code aqui no cantinho da tela. Para quem estiver assistindo aí e conseguir ler o QR Code, vai estar aqui ou o nosso contato direto. Lembrando que nós da Logic Boss trabalhamos com soluções completas para o varejo, de automação comercial, sistemas, solução TEF e muitas outras soluções em automação comercial. Então vamos deixar aí nosso contato. Quem quiser entrar em contato está aí no QR Code e também na descrição desse vídeo. Então, nosso convidado, Diego Popolin, diretor de meios de pagamento da Afrac, seja muito bem-vindo. Então vamos trabalhar aqui um pouco sobre esse assunto, Diego. O pessoal está assustado aí. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal está com medo dessa legislação, não sabe direito o que ela quer dizer, não sabe sobre o que ela quer falar. E eu queria te agradecer primeiro por ter vindo aqui, estar aqui com a gente. Se puder te apresentar, falar um pouco sobre quem tu é, por que a gente te trouxe até aqui, tá bem? Maravilha, David. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a oportunidade da gente estar passando aqui um período para poder enriquecer e trazer um pouco mais de conteúdo aqui, né, para os seus clientes, para os clientes do Rio Grande do Sul em geral. Bom, eu sou o Diego Popolin. Eu tenho um histórico junto ao público de automação comercial, são 16 anos trabalhando aqui nesse mercado. Eu já estou há 9 na indústria de meios de pagamento, linkada ao público de automação comercial. Então, eu acabo não fugindo muito, né, Tá sempre orbitando desse cenário, né? Atualmente, eu sou diretor do meios de pagamento, né, do grupo de trabalho de meios de pagamento na Afrac. A Afrac para quem não conhece, é uma associação brasileira de tecnologia para comércio e serviços, né? Então, tudo que se discute de tecnologia para o varejo em geral, além de comércio e serviço, a gente tem alguns grupos de trabalho ali que enriquecem e trazem ali debates sobre esses temas. E esse assunto chegou lá no grupo, né, de GT de meios de pagamento com muita força, né, dada a mudança na legislação. Eu percebo que isso está movimentando o Brasil inteiro, né? Tá todo mundo de olho no Rio Grande do Sul nisso que está acontecendo aqui. O que é bacana é que o Rio Grande do Sul ele acaba sendo um celeiro ali para tecnologia, né? Então, muitos estados ainda usufruem dos servidores hoje da NFCE, NFC, para suprir, né, as demandas ali do estado. Então, assim, tudo leva a crer que depois dessa legislação consolidada aqui no Rio Grande do Sul, isso tenha um espelhamento ali em Pro resto do país. em demais estados. Legal. Então, Diego, a legislação fala sobre meios de pagamento, né? Para quem não está ligado, a linguagem mais resumida, acho que a gente pode falar, é uma legislação que obriga, né? Eu vou dar a minha visão e vou deixar depois tu, que é o especialista no assunto, falar, que obriga ali o vínculo do meio de pagamento na transação ali do cupom, da emissão do NFCE aqui no Rio Grande do Sul. E isso traz uma série de dúvidas para a galera, né? O dono de supermercado, o varejista lá, primeiro que ele não tem intimidade com a tecnologia. Perfeito. Então ele muitas vezes não sabe do que se está falando, né? Mas é uma legislação que ela tem um impacto muito forte no varejo de pequeno, médio e grande porte,
mas quem sente mais são esses pequenos e médios, porque não estão ali familiarizados com isso. E eu queria, para começar, assim, eu queria que tu desse a tua visão geral, assim, o que é essa legislação, de onde ela veio, como ela está sendo aplicada, como tudo isso começou, né? Porque se falava em obrigatoriedade de TF, não, mas não é obrigatoriedade de TF, né? Enfim, tem um monte de linha de pensamento aí, é isso que eu quero esclarecer para nossa galera. Não, perfeito. Eu vou tentar fugir aqui do technicase e do juridiquês, trazer uma linguagem mais popular para que a gente possa tá debatendo ali com o nosso público final de uma maneira mais clara. Existem reuniões do CONFAS, onde são todos os secretários de estados ali discutem uma legislação nacional e cada unidade federativa aplica ou não aquela legislação, tá? Então, essa legislação que a gente está falando aqui para o Rio Grande do Sul, ela tem um decreto, né, estipulado pelo CONFAS, que é de setembro de 2022, e o Rio Grande do Sul, logo depois que esse decreto foi sancionado, ele já publicou ali, né, tanto as instruções normativas, né, como... Ixi, eu vou regravar isso daqui de novo, tá? É o convênio. Não tem problema, cara. Que isso? Não, sem problemas. Então, o CONFAS, né, como eu estava explicando, ele publicou um convênio em setembro de 22 e logo na sequência, o governo a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, ela já decretou ela já publicou um decreto e logo em seguida as instruções normativas para que a gente pudesse estar aplicando isso aqui no estado. Isso aqui é um negócio importante para a gente falar. Que fique bem claro isso que o Diego está falando. Começou numa esfera federal, isso não é uma invenção do governo do estado aqui, né? O que aconteceu, pelo que tu está me falando, é que o governo do estado viu essa oportunidade, né? E foi o celeiro aqui de teste para o resto do Brasil. Então, os prazos ali entre a publicação do CONFAS e o governo ali, um espaço muito pequeno. Então, foi pioneiro mesmo, né? Entre o convênio, que é de 23/9, e o decreto, que é de 26/9, foram apenas 3 dias, tá? Então, logo que o CONFAS publicou, né, o convênio, a Secretaria aqui do Rio Grande do Sul já publicou o decreto. Então, foi bem na sequência mesmo. Então, vamos lá. Aí nós estamos falando da lei, né? Então, a lei inicia lá no governo federal, vem para a esfera estadual, porque o governo decide aplicar ela. E agora a gente tem, vamos dizer assim, um refinamento da lei chegando para nós e já estamos aplicando ela desde o dia 1º. Um negócio que eu queria entender assim é agora na prática, né? Como é que nós chegamos nisso que nós temos hoje e o que está sendo aplicado? Qual é o processo de adequação que a gente está passando e por onde isso passou na maturação? Eu sei que vocês tiveram aí uma atuação forte, né, com a FRAC e o Cefaz estadual. Queria que tu falasse um pouco disso para vocês entenderem que essa legislação ela está em processo ainda, né? É isso. É importante a gente aqui salientar que todo esse processo aqui das instruções normativas feitas pelo Cefaz, ela foi construída a diversas mãos. E a FRAC, junto, né, com a Subsecretaria de Arrecadação aqui do Estado do Rio Grande do Sul, ela contribuiu muito para que fossem afinados, né, os textos das instruções para que isso chegasse na ponta de uma forma mais clara. Já está totalmente clara? Ainda não. Muitas das coisas elas acabam se aplicando ali no dia a dia e o texto vai sendo refinado ali a todo momento. Tá? Então, essa é a ideia. Todo o público supermercadista que fatura acima de 360 mil ano já está obrigado a cumprir essa legislação desde o 1/4, agora desde 1º de abril de 23, e agora 1/7, os demais ramos de atividade, né, que não o mercado, supermercado e mini mercados, eles entram nessa legislação. Então a gente está aguardando, né, o que vai desenrolar até esse momento, o que vai acontecer para que essa legislação fique totalmente aplicável ao Estado. Então, assim, supermercados, padarias, mini mercados, lojas de conveniência, a gente sabe que boa parte desse segmento já tem automação comercial.
Os caras já têm algum tipo de sistema lá, alguma solução de automação eles têm. Também tem aqueles de entrada que não tem ainda automação. Então lá no fundo do interior lá ainda não estão adequados ao processo. Embora pareça difícil de acreditar, mas tem, né? Tem supermercado lá que fatura acima, né, dos 30 mil reais mês aí, dos 360 mil ano, e ainda não tem automação. Qual seria o processo de adequação, agora claro, para eles entenderem? Então, assim, o governo chegou, tu já falou um pouco da lei, tenho certeza que muita gente não consegue nem assimilar todo esse processo de lei, como faz, vem para cá, mas na prática, né? O que o dono do mercadinho ali da padaria vai ter que fazer para resolver essa questão? Legal. Vamos entender na prática o que essa legislação ela que ela almeja. Então, nós temos aqui o software, então, onde você emite lá todo o documento fiscal, NFCE, e você tem as empresas de meio de pagamento, onde ela faz a cobrança e depois a liquidação ali dos valores que foram cobrados. A legislação ela prevê que esses dois mundos estejam integrados, tá? Então, por exemplo, a mesma solução que hoje faz a gestão da venda, ela vai ter que ter uma comunicação integrada com o meio de pagamento e as informações estariam todas no mesmo documento fiscal, de uma forma digital, num XML, que é um arquivo ali onde constam todas as informações. Quando você me falou ali, né, da pergunta dos ramos de atividade, né, por que mercado, mini mercados, mercearias entraram num primeiro lote ali, A porta de entrada. Uma porta de entrada. Esse público, ele normalmente ele já tem uma predisposição a ter uma automação comercial, e uma das formas dessa integração acontecer entre software e meio de pagamento é o TEF, e esse público ele já tem uma presença massiva de TEF nas bases, né? Para que vocês entendam, né, o que é o TEF, eu vou tentar exemplificar aqui, né? Todo o cenário mais comum onde a gente encontra TEF hoje é nos supermercados. Então, quando você tem aquele equipamento com fio ligado a um computador... Acho que trouxe a foto ali, a gente podia botar para o pessoal. Legal. Esse equipamento ele está ligado diretamente a um sistema que ele faz a gestão dos cartões. E essa gestão ela tem uma série de benefícios ali, né? Então, alguns benefícios, por exemplo, tá? A gestão para conciliação é muito mais prática dentro do TEF. Você tem a questão da fraude ou erro operacional, né? Que o valor da venda é o mesmo valor que está sendo cobrado, e se não for o mesmo, a diferença tem que ser finalizada com outro meio de pagamento, dinheiro ou algum outro tipo de pagamento. Então, você tem algumas vantagens. Um vínculo de gestão do processo. Perfeito. Uma diferença assim, que eu acho que é importante pontuar é que deixa de ser uma máquina e passa a ser um sistema, né? Esse equipamento aí que o Diego até trouxe a imagem, que está aparecendo para vocês, ele é o PIN-Pad, né? O PIN-Pad ele é só um leitor. Então, ele só serve para ler o cartão e botar a senha. Mas, na verdade, todo o processo está acontecendo dentro de um sistema. Mas aí o que acontece? A gente tem os supermercados lá, eles vão ter uma máquina POS de uma empresa... Vamos falar de Rio Grande do Sul? Aqui vai ter a máquina do Banrisul, vai ter a máquina da Rede, vai ter a máquina do, sei lá, da Senf, enfim, vai ter um POS para cada história que ele quis aceitar ali no mercado dele. Como é que ele transpõe essa história lá pro TEF, né? Porque ele vai ter que atender essa legislação, já tem automação e tal, é a solução mais adequada para ele. Como é que ele transpõe essa história para o TEF? Como funciona esse processo hoje de pagamento? Como é que vai rolar essa transição, entendeu? Não, perfeito. Assim, uma coisa que é importante deixar bem claro é que a legislação ela não engessa a operação. Então, ela permite que você tenha integração de uma maquininha com o sistema, desde que você faça isso de forma sistêmica. Então, assim, eu não posso digitar as informações da venda de forma manual. O TEF, ele já resolve isso. Então, por exemplo, como o TEF ele tem como característica ser multibandeiras e multiadquirente, é como se eu tivesse pegado um monte de maquininhas e colocado sistemicamente dentro de uma solução única.
Então, ele permite, como vou usar os exemplos que você citou, né? Que eu possa ter lá adquirente A, adquirente B, adquirente C, cuja soma dessas 3 adquirentes suporte N bandeiras. Sim. Então, a característica dele ser multi-bandeiras e multi-adquirente, ele já permite essa facilidade. Dentro do cenário, né, do POS tradicional integrado ali, nós temos os Smart POS, que também é uma solução que hoje atenderia a legislação. Só para a audiência ficar ligada, o POS, quando a gente se refere ao POS, são aquelas maquininhas que ficam em cima do balcão que o mercado tradicional que não tem automação utiliza. Né? Para o pessoal, quando fala POS é isso. Um outro conceito que é importante a gente bater é a questão de adquirente. Né? Daqui a pouco a gente fala adquirente e o cara está boiando lá o que é adquirente. Eu sempre dou o exemplo da adquirente relacionado às TVs por assinatura. Né? Que tu vai ter lá a Sky, vai ter, sei lá, a Oi TV. Todas elas oferecem um pacote de canais semelhante. Né? Vai aparecer o HBO, vai aparecer, sei lá, a CNN e tal. Vai aparecer vários canais, só que cada uma delas vai ter um preço diferente. A adquirente é mais ou menos como isso, só que relacionada às bandeiras. Ela vai oferecer um pacote de bandeiras, entre elas são semelhantes. Vai oferecer lá para você passar o Visa, o Master, o Elo, o Hipercard, por um preço específico de taxa administrativa e prazo de liquidação na conta. Então, eu só queria deixar essa parte bem simplificada, porque senão a gente começa a falar adquirente, eu sei que tem gente que vai boiar, né? Então... Foi uma ótima associação. Beleza. E, então, assim, desde que a máquina POS, né, ela consiga fazer uma comunicação com o sistema de forma integrada, atende à legislação. Hoje, as máquinas que a gente conhece de mercado, dificilmente elas vão atender a legislação, a não ser que o fabricante, o adquirente, né, as empresas ali de meios de pagamento façam alguma coisa. Porque a problemática está aí que tu tem várias pontas, né? Tu tem a empresa que faz o software, o sistema que está lá dentro do mercado operando, e a meio de pagamento. E são 2 empresas que estão distantes. Até que esse casamento aconteça, o processo é mais lento. Mas, sim, vão existir soluções, porque a legislação prevê. Acho que o que fica claro é que o fisco não quis dizer assim, não pode mais usar POS e tem que usar TEF a partir de agora. Não é isso, aqui eu tenho a solução. Só que o que o fisco quer, o que tu está me dizendo, é que o cupom seja concomitante, ou não sei qual é a palavra correta de usar, mas aconteça ao mesmo tempo que a transação de cartão de crédito. Perfeito. Eu acho até para exemplificar, David, a gente poderia dar uma lida básica ali na legislação. No principal ponto da legislação. Pode colocar para a gente, Edu. Daí a gente pode tá debatendo um pouquinho melhor. Beleza. Obrigado. Legal. Então, os principais pontos, né? A emissão do comprovante de transação ou intermediação de vendas ou serviços realizado de forma presencial, efetuadas com cartões de débito, crédito, private label, transferências de recursos, transações eletrônicas do sistema de pagamento instantâneo e demais instrumentos de pagamentos eletrônicos, deve estar vinculada à NFCE, emitida na operação ou prestação, mediante a interligação com o programa emissor do documento fiscal. Então, assim, se a gente fatiar aqui, né, em pedaços, né, a gente fala que toda venda presencial de produtos ou serviços feitas com cartão ou com meios de pagamento eletrônico, ela precisa estar vinculada à NFCE, tá? E essa interligação ela pode ser sistêmica. Então, por exemplo, eu posso mandar da maquininha uma API de forma sistêmica a informação para o sistema de meio de pagamento, para o sistema de automação comercial, para que ele finalize aquela venda, ou de forma física, que é no caso do TEF, né? Então é cabeado, então você passa a transação, o computador, o cabo leva a informação para o computador e a impressão aonde sai o cupom fiscal é a mesma que vai sair o comprovante de meio de pagamento. Então aqui eu acho que esse ponto ele deixa bem claro ali o que o fisco prevê com essa nova legislação. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Se a gente fosse falar assim, um objetivo claro assim, da legislação, porque toda legislação tem o foco, né? O objetivo principal. Se tu pudesse dar a tua visão, eu sei que tu não pode falar pelo fisco, né? Nenhum de nós pode, mas a leitura que a gente está fazendo, eu tenho a minha leitura e queria que tu falasse um pouco sobre a tua leitura sobre isso.
Bom, eu tenho a minha leitura. Eu acho que o fisco, no fundo, ele quer manter um cenário mais igualitário entre os concorrentes, entre os contribuintes ali, Sim. tá? Então, por exemplo, eu tenho um supermercado A e o supermercado B. O supermercado A emite todos os cupons, trabalha de forma correta. O supermercado B não. Não tem como eles competirem igualitariamente, sendo que Uma disparidade de custo. uma disparidade de custo. Então, assim, é óbvio que um vai ter uma vantagem comercial ali indevida, né? Até de forma fraudulenta. Com essa aplicação da nova legislação, eu acredito que essa diferença deixa de existir e aí cada um pode trabalhar não com margem de preço, e sim com qualidade, com uma experiência de venda diferenciada para o contribuinte. Então, acho que isso enriquece até o nosso dia a dia, que aquela briga por preço ali, por centavinhos, acaba. Não que não vai ter, né, concorrência de preço, mas uma concorrência mais pelo menos tu leal. sabe que o custo que o teu concorrente está tendo é semelhante ao teu custo, né? Esse E claro que o governo do estado quer combater essa sonegação que é disseminada entre alguns segmentos. E os meios eletrônicos eles estão crescendo cada vez mais. A maneira tecnológica, vamos dizer que, principalmente o nosso Cefaz estadual aqui vem construindo há muitos anos, está resultando nessas ferramentas aí, é monitorar o meio de pagamento. Um negócio que eu percebo que assim que o meio de pagamento ele está se tornando uma das principais fontes de geração de fiscalização de tributos sobre comercialização, né? Porque ele está... isso é uma coisa que às vezes os clientes não entendem. A empresa que transaciona cartões, ela informa as transações todas para o Cefaz estadual hoje aqui no Rio Grande do Sul? Não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro, tá? Então, assim, toda empresa de meio de pagamento hoje, ela deixa disponível as informações referente à venda por contribuinte ali, por cada das empresas, para o fisco. É óbvio que é um caminhão de informações, né? Então, a gente sabe que cada fisco, eles estão elaborando o mecanismo de como usar de uma forma digital, rápida e tecnológica essas informações. Então, muito dessa tecnologia dessa legislação que está vindo por aí, visa pegar, usar a tecnologia para que ele consiga, de uma forma mais inteligente, mais sistêmica, ter o cruzamento dessas informações e enriquecer a base de dados deles para saber quem está fazendo a coisa certa. O que está acontecendo lá na ponta? É um retrato fiel ali, né? A gente tem que ser sincero, assim, tem coisas que a gente vê acontecendo. Por exemplo, tem o estabelecimento lá, ele tem várias máquinas de cartão, às vezes elas estão divididas em mais de uma empresa, às vezes elas estão divididas até no CPF e está lá trabalhando. Esse cara ele vai começar a sofrer com a aplicação da legislação, né? Porque quando o cliente dele pedir o cupom, são várias legislações, eu acho, que vão afunilando, né? A nota gaúcha é o cliente pedindo para dar o CPF no cupom para fazer a emissão. Perfeito. Então eu vou fazer minha transação de cartão, quero dar o meu CPF, então não tem para onde o cara correr. Ele vai ter que fazer a transação de cartão, emitindo o cupom, informando a autorização, então não tem para onde correr nesse ponto de vista. Então, realmente o caminho que o fisco escolheu de trabalhar com os supermercados, embora, né, os meus clientes aí que estão assistindo estão falando assim, pô, vai escolher outro segmento, né? Arranjar coisa aqui para a gente se incomodar. Então, assim, eu tenho certeza que tem gente assim que está de cabelo em pé com essa situação, mas no final das contas é o segmento mais fácil de aplicar, né? Dentro do seu segmento, né? Os demais segmentos a partir de 1/7, né? Mas dentro do seu segmento, que já é uma legislação que já está em vigor, eu acredito que muitos já usam o seu sistema, com o TEF. Então, boa parte do parque foi só atualizar a parte sistêmica de capturar as informações e informar lá no XML, porque já tinha a solução. Perfeito, ele já tinha a sua solução e aí, quando não, acredito que muito pouco ainda não tinha o TEF emplacado, então acabou tendo que colocar ali o TEF, que é uma solução até mais segura, mais robusta, Sim. com todas as vantagens ali de uma gestão conciliada e tudo mais. E agora vem esse novo público, né? Que aí os menores. esses devem estar com
mais preocupados agora a partir de 1/7. Então, assim, só para a gente fechar o quadro ali de como atender a legislação aqui, estou olhando minha colinha para não esquecer de nada, mas o lance é o seguinte, eu sou um supermercado, não tenho automação, não tenho sistema, não tenho nada. Eu tenho alguns caminhos para eu seguir. Vão ter soluções embarcadas talvez num POS, né, numa maquininha de cartão, que vai emitir também o cupom. Porém, para o segmento atual que está sendo aplicado agora, que é o supermercado, dificilmente essa solução é uma solução viável por causa do volume de transações que acontece. Para o supermercado e padaria, que é nosso cliente aí que está assistindo, quem não é cliente, que está lá ainda sem saber o que fazer, muitos já vão ter lá o computador com a impressora emitindo os NFCs, né? E só não tem a solução de pagamento. Então, o sistema TEF é uma solução consolidada, pronta, fácil de resolver. Não é a única, mas é um caminho bem fácil de resolver a legislação. O que tu precisa fazer? Né? Quem é nosso cliente, né, vai entrar em contato com o nosso comercial lá e vai solicitar, né, o QR Code aí. Clica no QR Code, chama a Valéria ali, ela vai estar esperando vocês para conversar sobre esse assunto e explicar como funciona a função comercial disso. Mas é colocar um sistema de TEF. Isso vai consistir em escolher uma adquirente, que é o que a gente acabou de explicar ali, a questão dos canais de televisão, né? Então vai escolher uma adquirente para passar os principais cartões. Tu vai continuar aceitando esses cartões especiais que tu tem aí nas máquinas. E uma coisa que é importante falar é que tem muita gente que tem um monte de máquina em cima do balcão e isso gera um custo, né? Uhum. E em alguns casos, não são em todos, porque tem gente que tem isenção e tal, mas em alguns casos representa até a isenção desse custo e substituir por uma solução melhor de controle e gestão dentro da loja. Então, uma coisa que acontece é a brecha para fraude num POS, num supermercado. Nós não estamos falando aqui de todos os segmentos, tá? Estou puxando para o nosso carro-chefe aqui, que é o supermercado. Tu ter a transação acontecendo no programa e um POS separado é um abismo entre o que pode acontecer entre o operador passar o cupom e passar o cartão, né? Tem muitas fraudes aí que podem acontecer, fora todo o controle e gestão ali da parte financeira. Então, depois no final vou falar um pouquinho mais sobre a parte comercial, mas acho que ficou claro aí as maneiras de atender a legislação, né? Acho que conseguimos Acredito que sim. exemplificar bem, porque essa é a maior dúvida do pessoal. Aí quando tu entra na esfera do TEF, Diego, começam as dúvidas, né? Porque o que acontece? Antes, eu não tinha nenhuma preocupação com isso. Eu fazia minhas transações de cartão, às vezes emitia os cupons só no final do dia, isso acontece muito em clientes pequenos, né? Vai lá e vê o dia, vê o extrato do cartão aqui, vai lá e tira os cupons no final do dia. Tem de tudo por aí. Só que agora tem que ser concomitante, mas daí eu tenho muitas coisas acontecendo. Então, eu separei algumas dúvidas assim mais feitas pelos nossos clientes para a gente conseguir matar elas assim de uma maneira muito pontual. Então, a primeira delas, que eu queria reforçar, né, que é a solução manual, né, que até tem linhas de pensamento diferentes a respeito disso. E eu queria que tu trouxesse a visão assim, enquanto a FRAC, né, e também o que vocês ouviram do Cefaz, né, que é importante. Nós aqui estamos falando bastante coisa aqui baseado na nossa experiência, mas a FRAC está lá junto com o Cefaz ajudando a construir o texto final dessa legislação, né, trazendo demandas. Então, é possível ou não eu ter uma solução manual? O que é a solução manual? É eu fazer o POS lá, o cupom, pegar o código da autorização, digitar lá para sair no meu cupom e atender. O fisco vai permitir essa solução? Não. No entendimento que nós lá da FRAC tivemos nas conversas lá com o time do Ricardo Neves, lá da subsecretário da Receita Federal, ficou bem claro lá para a gente que essa comunicação entre a automação comercial e o emissor de meio de pagamento ali, né, que faz a captura dos cartões, ela tem que ser de forma integrada, sistêmica, não podendo ser manual, tá? Então, a não ser que amanhã apareça alguma coisa diferente ali para alguns tipos de situações, dentro do estabelecimento, de forma presencial, produtos e serviços,
com emissão da nota fiscal eletrônica, de consumidor eletrônico, tem que sair dentro dos moldes da legislação. Tem que ser automatizado, então. É isso. Então não tem opção de digitar manual. Não. Isso é importante ficar claro isso, que esse é o entendimento e o que está escrito na legislação hoje. Né? Hoje, data da publicação aqui, 24/4/2023. Hoje é o que a gente tem até então. Então, amanhã, esse texto pode ser alterado baseado na experiência. Né? Assim como o Rio Grande do Sul foi pioneiro, ele também vai sofrer as maiores alterações nessa legislação. Felizes vão ser os estados que vão pegar esse caminho mais direcionado. Né? Mas, então, beleza, não pode, pessoal. Então... Existem algumas conversas em andamento, tá, David? Então, papos como, né? Como que as demais adquirentes vão tratar as bandeiras do Banricompras ali, né? Banrisul, Banricompras, que hoje é exclusiva da Vero. Então, se vai permitir manual, não vai? Ainda tem alguns assuntos em discussão. Contingência é outro cenário que a gente está pensando mais, na contingência de meios de pagamento, não na contingência da NFC. Que é né? tu ficar sem internet, sem o serviço. Perfeito. que tu contratou. Que o servidor do TEF que você contratou caiu. Sim. Então, como que você deve operar nesse sentido? Então, são algumas conversas que ainda estão em discussões. Em aberto. Essa é uma das perguntas da audiência, né? Que é o que fazer? Eu contratei o TEF, está tudo funcionando, caiu a internet. O que fazer? Eu já me adiantei. Porque o NFCE ele tem uma contingência dele, né? Onde eu consigo emitir sem ter internet, depois transmito para o Cefaz. Só que na legislação acho que não tem nada que fale sobre isso a respeito do TEF, né? Então teve cliente perguntando, mas daí eu não tenho que digitar, o que eu faço? Não tem, né? Não tem explicação ainda. Ainda nós não temos uma definição, não está ainda na instrução normativa, né, da Secretaria aqui do Estado. E nós estamos trabalhando para coletar o máximo de dúvidas. Então, todas essas dúvidas, né, que vocês da software houses que recebem dos clientes finais estão nos passando lá para a FRAC, a gente endereça e temos reuniões ali quase que quinzenais ali com o time do Ricardo para que a gente possa estar cada vez mais maduro e essa legislação não Sim. Essa legislação emplacar. Ela tem que ter um jeito de seguir, né? De resolver. Exato. Uma outra pergunta, deixa eu lembrar aqui. Essa é bem comum. Meios de pagamento quando eu trabalhar com delivery. Porque a gente tem muitos tipos de teleentrega acontecendo hoje. O pessoal tem gente integrado com iFood. Tem gente trabalhando com entrega por WhatsApp. E essa transação que vai acontecer, eu vou emitir um cupom aqui e muitas vezes eu nem sei qual é o cartão que vai ser passado lá na ponta, não sei nada, eu só sei que vai ser cartão. E às vezes quando chega lá na ponta ainda muda, vira dinheiro quando vai ser feita a entrega. Então para essa galera aí, porque teve uma migração muito gigante assim nesses supermercados pequenos e médios, para o delivery durante a pandemia. E muita gente continua nisso e está indo voando, vendendo assim, sei lá, 20%, 30% do faturamento da loja indo pelo delivery. Aí como é que o cara resolve isso? Se tem que informar o código da autorização. A experiência do consumidor durante a pandemia mudou bastante, né? Eu estou usando bastante delivery também. Hoje a legislação ela não obriga o vínculo, né, a emissão vinculada do cupom com o meio de pagamento para delivery. Porque o cupom fiscal você vai fazer no ambiente local, ali dentro da loja, né? E como o pagamento é feito de forma posterior, não tem como vincular, amarrar o cupom que já foi fechado ali. Existem algumas regras para o fechamento aqui dentro do estabelecimento, né? Como tem que ter o cliente cadastrado, o endereço ali de onde vai ser feito o delivery. Mas a questão da integração, dos dados estarem juntos, isso não está previsto ainda, tá? Por que eu falo ainda? Existe uma legislação muito semelhante que é lá na Paraíba, onde lá eles já exigem. Então, como um bench ali de outros estados, talvez para o futuro essa obrigatoriedade venha a ser aplicada aqui também. Sim, inclusive a Paraíba é a prova de que essa legislação é possível, né? É possível. Tá lá.
A Paraíba já tem há alguns anos o TEF obrigado, né? A Paraíba nasceu com uma obrigatoriedade do TEF e eles modernizaram a legislação para permissão dos Smarts POS. Então, lá a obrigatoriedade de TEF já é bem antiga e os POS tradicionais que a gente conhece aqui já não são, então, para quem, quem é descrente, funciona. É verdade. Vai rolar. Vai passar por algumas adaptações, mas vai rolar. Sim. Então, as teleentregas estão fora da legislação, não precisa se preocupar, né? A outra situação é o seguinte, ainda tem muito no interior aqui o crediário próprio em supermercados, né? O cara às vezes tem lá, assim, mais de 50% do faturamento está no famoso caderninho aqui. Né? Uhum. Tem cliente que até manda fazer a forma de pagamento lá com o nome caderninho no sistema. E daí, qual é o problema? Às vezes o cliente compra durante um mês inteiro e quando vem pagar, ele vai pagar com um cartão de crédito. Aí o cliente buga nessa história. Porque ele não sabe, então eu já emiti o cupom lá antes e daí agora vai ter um código de autorização, o que eu faço? Qual é a orientação a respeito disso? Perfeito. É um outro cenário também que não entra nessa nova legislação. Então, o cupom ele deve ser impresso no momento da venda com o nome crediário ali salvo, né, da forma correta como tem que ser feita, mas ele não precisa estar vinculado com o meio de pagamento. Então, esse é um dos cenários onde o cliente final ele vai pagar com cartão, ele pode pagar com cartão, com dinheiro, esse carnezinho de crediário, porém ele não se aplica na legislação porque o cupom já está impresso e a XML registrada e finalizada, tá? Então, daí volta naquele texto que tu leu, né? Que a legislação é referente ao meio de pagamento. E no caso do meio de pagamento, então nós estamos falando de uma venda crediário, sei lá, o nome que for. Perfeito. Entendi. Então essa parte da legislação é onde estava gerando mais dúvida no pessoal, além da parte técnica, né? Aí eu te pergunto, a questão de onde nós vamos parar com essa legislação. Eu queria que tu desse um briefing para a gente, só consultar quanto tempo a gente ainda tem para eu não me perder no horário aqui. Deu 37, eu acho. 37. Olhando lá. 37, beleza. Então é o seguinte. Então, queria que tu falasse um pouco para a gente assim, sobre onde tu acha que a gente vai chegar com essa legislação. Qual é o... Porque os clientes estão... Como é que eu vou te dizer? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, tem um ditado que é o gato escaldado, sabe? O gato toma banho de água quente tem medo. Ou de água fria, enfim. Mas é muita legislação que tem vindo e a legislação impacta direto no dia a dia do cliente, né? Nós, Software House, a gente, vamos lá, 70% do nosso tempo é para desenvolver legislação, atender as legislações fiscais. E o cliente, quando vem um turbilhão, tem gente querendo desistir do supermercado, sabe? Imagina. Mas falando assim, não, de novo, mais uma legislação. Então, a gente já viu aqui alguns benefícios dessa situação, que seria equiparar ali o custo das empresas. Mas onde é que tu acha que a gente vai... Para que caminho a gente vai andar? Assim, tudo o que a legislação ela prevê com essa alteração, a gente debateu bastante, tá? Eu acho que a gente pode agora ir numa linha onde a gente mostra os benefícios de uma gestão automatizada dentro de um estabelecimento, tá? Eu acho que isso é muito importante porque ainda existe muita gestão antiga do pessoal que controla tudo ali no caderno, de cabeça mesmo, né? No Excel. E eu acho que com essa legislação, a gente pode olhar o lado meio cheio do copo no seguinte sentido, tá? A partir do momento que eu tenho dentro do sistema todas as informações, as minhas tomadas de decisões, ela acaba ficando mais assertivas. Com certeza. Então, eu tendo, por exemplo, todos os meus cartões conciliados ali de uma forma ágil, rápido, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento, comissionamento, tudo que um sistema de gestão prevê dentro do meu dia a dia, eu acredito que é muito enriquecedor. Então, assim, o pessoal que está saindo da informalidade, que precisa se adequar à legislação, eu até faço um pedido aqui, para que eles não simplesmente atendam à legislação, mas que eles escolham um software como o da Logicbox, para que eles possam enriquecer as tomadas de decisões, o dia a dia, o que um sistema possa ser útil ali, além de atender a legislação, tá? Então, eu acho que a gestão é muito importante ali nesse momento. Eu acho que pode ser um divisor de águas ali para que um estabelecimento comercial ele tenha
uma longevidade de vida ali para... Uma virada de chave. Uma virada de chave. Sabe que a Logic Box, né, para quem não conhece a gente, lá atrás, 30 anos atrás, a Logic Box nasceu por causa de uma legislação, né, que era a impressora lacrada lá, a impressora de cupom fiscal. E ao longo dessa caminhada, só eu estou há 15 anos lá dentro. Então, ao longo dessa caminhada, o que a gente viu? Muita gente que entrou nesse universo da automação para atender a legislação, pegou gosto pela coisa de uma maneira que começou a fazer a gestão através do aplicativo, começou a usufruir desses benefícios e hoje são empresas consolidadas que estão indo em frente, sabe? Então, acho que o teu exemplo foi feito, é olhar o lado meio cheio do copo. Tem todo esse turbilhão de coisas, vai ter um pouco de custo a mais, vai ter um monte de situações, mas vamos aproveitar isso aqui para ver de uma maneira... Vamos sair na frente, né? Eu vou ter um sistema de automação aqui dentro, né? O sistema de automação vai me oferecer controle de recebimentos, pagamentos, venda, margem, compras, tanta coisa que o supermercado precisa. Por que eu vou ficar preocupado só com a legislação, né? Então, aí vem um ponto importante, a escolha, né? A escolha da solução. A escolha tem várias possibilidades, como a gente falou aqui, e esse conteúdo não é um conteúdo só para puxar aí a brasa para o nosso assado, né? Que é a solução de TF com o sistema. Existem várias possibilidades, mas sempre busque a solução que seja de acordo com a tua realidade e que ela te traga benefícios e não seja só atender a legislação. Porque senão tu pode só atender a legislação hoje, amanhã ou depois tu vai ter que trocar de solução. Porque tu vai sentir a necessidade de seguir por isso. Porque os teus concorrentes que vão estar na tua volta, muitos deles vão pegar essa visão e vão começar a botar sistema, vão começar a organizar compra, vão começar a ter planejamento e coisas que a automação fornece como benefício. E uma coisa que o pessoal não se liga no TF é o seguinte: se tu pergunta para um cara que tem hoje um monte de máquina em cima do balcão, quanto ele vende em cada uma daquelas bandeiras, ele não tem muita noção disso. Certo? Segundo, se a taxa administrativa que está sendo aplicada no momento da transação é o que ele negociou com a empresa, ele também não tem muita noção. Coisas que a automação, por capturar as informações todas de maneira automática, ela resolve o problema, né? Tu vai ter informações. Mesma coisa é o cara que tem sistema de automação e deixa na mão do operador lá escolher a forma de pagamento. Na prática, a gente sabe que o operador fecha 70% em dinheiro, 30% na forma de pagamento correta, para facilitar a vida, né? Então, o que acontece? Tu nunca vai ter um relatório consolidado dessas informações. Então, acho que a tua visão é muito importante que o pessoal pegar. Não é só atender a legislação, é aproveitar essa onda para surfar e fazer melhorias dentro da empresa. Eu sou de São Paulo, né, David? Então, mas assim, eu sou muito ligado ao futebol. Eu visitei uma vez um estabelecimento aqui no Rio Grande, já fazendo um paralelo, e ele tinha duas maquininhas. Coincidentemente, uma vermelhinha e uma azulzinha. Uhum. A melhor condição financeira era na vermelhinha, mas o funcionário do estabelecimento, ele não torcia para o time de vermelho. Aí não passava, só passava no azul. Só passava no azul. E depois ele foi perguntar por quê, ele falou assim, não, mas eu gosto mais da cor azul, nem ponho a mão na vermelha. Então, assim, não quero nem sujar minha mão nisso. No TEF isso não seria possível, tá? Então, a partir do momento que você tem configurado as bandeiras ABC para a empresa, vermelho, azul, verde, laranja, ele vai direcionar para a bandeira certa, tá? E vamos lá, tu é dono da solução, né? Tu está contratando uma empresa que vai cuidar dessa parte para ti, no caso a Logic Box fornece esse serviço. Sim. Mas tu vai escolher quem é que vai passar lá por dentro, tu vai negociar quais são as taxas administrativas que tu vai aplicar. Tu tem um poder sobre aquele processo que na maquininha tu não tem. Perfeito. E uma coisa que também é importante é que tu sai na frente em algumas situações. Vou dar um exemplo. Na região do litoral aqui, existe um vale alimentação que estão aceitando ali que eu nem sei para que empresa tem que ligar para ter uma máquina para passar o POS. Aí os nossos clientes que têm TEF, eles rapidamente, no primeiro dia que entrou em vigor ali esse vale alimentação que está nas prefeituras, eles conseguiram o telefone, conseguiram o número lógico, no mesmo dia eles já estavam passando as transações no TEF. Perfeito. Enquanto a galera que não tem TEF precisou aguardar, o executivo vir, a máquina chegar, receber treinamento para o processo acontecer. Então no TEF o cara saiu na frente, entendeu? Então existe um lado bom em todas as situações, né? A gente não quer ser aquele otimista chato assim que está querendo ser vendedor, sabe?
Mas o cliente precisa perceber isso. Existe uma solução legal, interessante para ele conseguir dar a continuidade, né? Então, se a gente fosse aqui botar assim, o que muda daqui para frente é que a gente está nesse processo, eu acho, de experimento, né? E a consolidação disso vai trazer muitos benefícios, vai passar por um processo de adaptação, mas eu acredito num caminho sem volta. Não sei se tu tem essa mesma visão. Eu acredito que agora que a gente abriu a porteira dessa obrigatoriedade dos meios de pagamento, o negócio vai fluir, vai acontecer. Não, eu concordo, tá? E dado a importância que o time aqui da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul está demandando em cima desse assunto, com reuniões quase que quinzenais conosco, é um caminho sem volta, tá? Então, a agilidade entre o CONFAS deliberar o convênio e eles soltarem o decreto foram muito rápidos. Então, assim, com certeza, né, esse convênio, quando foi deliberado, teve muito da participação e do envolvimento do time aqui, né, do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu acredito muito na data do 1/7, tá? Mas se houver alguma flexibilização, pode ser para alguns ramos de atividade muito específico ou para alguma linha de faturamento muito baixa. Então, assim, eu acredito muito que é um caminho sem volta, que mesmo que postergue alguma coisinha ali na legislação, ela será emplacada. Se a gente fosse dar um recado assim para o pessoal que está em dúvida a respeito dessa legislação, um resumo rápido assim, o que tu diria para os donos de supermercado assim sobre atender ou não essa legislação, para que eles ouçam de ti? Sabe que para a gente que vende a solução é sempre fica mais difícil falar isso, né? Uhum. Porque eles acham que a gente só está vendendo. Então, trouxemos aqui o Diego, tá lá envolvido com todo o processo. Diego, fala para o pessoal sobre essa legislação. Gente, existe uma legislação, né? Então, eu queria só que tu desse um recado final para o pessoal aí, para a gente finalizar. Só uma tipo assim, pessoal, ó, a legislação tá aí, enfim. A legislação está aí, ela já está em vigor para todos os supermercadistas, então sistemicamente é muito mais fácil do fisco identificar quem está adequado ou não. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, eu falo, quem ainda não está adequado, corram atrás o quanto antes para se adequar a essa legislação, porque as sanções poderão e devem começar a acontecer aí de uma forma mais visual, né? Então a gente vai começar a identificar alguns cenários e entendam que essa legislação ela tem um caráter de mudanças e toda mudança ela gera um desconforto, mas que essa mudança ela tem lados positivos, ela tem coisas que vêm agregar o dia a dia de vocês e isso pode fazer uma diferença para um fechamento da loja amanhã ou uma longevidade maior ali de você eternizar a loja, abrir expansões e tudo mais. Então, a gestão, que é uma automatização, que é fruto dessa legislação nova, ela tem muito mais benefício do que algum ônus de pagar um pouquinho mais aqui e ali, que no final das contas talvez essa economia, aquele negócio do barato sai caro, sabe, David? Então, sim, às vezes eu tenho lá 3 equipamentos de POS na minha loja e o custo do TEF é mais barato do que 1,5 desses 3 equipamentos. Então, nem sempre essa falsa economia acontece. Então, de repente, eu posso estar tendo até um benefício ali, incorporando um TEF ou uma solução ali que atenda a legislação. Certo. É isso. Acho que deu para a gente trazer aqui uma visão geral. Espero que a gente tenha sido claro. Eu queria pedir para quem assistiu, né, e veio até aqui com a gente, por favor, coloca nos comentários do vídeo suas perguntas, né? É importante a gente trazer aí, as dúvidas que está sendo gerado no pessoal para a gente poder, de repente, gerar mais conteúdos, né?
Algumas respostas talvez venham nos próximos dias aí do Fisco. E eu já combinei aqui com o Diego de a gente fazer um próximo conteúdinho aí rápido, trazendo algumas novidades, se elas existirem, a respeito dessa legislação. E esse é o nosso compromisso com vocês, é trazer conhecimento, trazer esclarecimento a respeito dessas mudanças, para que, independente do sistema que vocês utilizam, independente da solução que vocês estão seguindo, vocês consigam entender esse cenário de uma maneira menos técnica e mais clara para quem está trabalhando lá na ponta. Que a gente sabe que o empresário lá, ele acaba sendo a ponta de tudo isso, né? Os caras estão há meses trabalhando em cima de uma legislação, há anos, e estourou na ponta, e a gente quer tentar amenizar isso para que se torne mais tranquilo para todo mundo. A ideia aqui, David, é que assim, o empresário que é dono do supermercado, ele tem que ser especialista em vender arroz, feijão, produto de limpeza, que ele deixe a legislação, a tecnologia com quem realmente sabe lidar com isso, tá? Então, quando vocês implementam, né, um sistema, um processo de automatização dentro de um estabelecimento comercial, é dar liberdade para que ele faça o que ele sabe fazer de melhor, e através de uma tecnologia você consiga fazer com que o que ele potencialize o que ele faz de melhor, tá? Então eu acho que essa é uma frase legal. Deixa ele vender arroz, feijão, o que ele faz de melhor, e aí a legislação deixa que você cuida. Nós estamos aqui para fazer isso ser leve, né? Isso. Não ser. E tá aí os nossos clientes para dizerem o que está acontecendo, quem está já atendendo a legislação. Diego, muito obrigado aí pelo papo. Eu que agradeço. Foi legal, a gente conseguiu aí desenvolver um assunto massa aí pro pessoal. Queria agradecer a FRAC por ter te liberado aí para estar junto com a gente. Acho que a FRAC está sendo um braço forte para nós da automação comercial nessa legislação. A gente está conseguindo muita coisa através de vocês, desse grupo de trabalho. E também agradecer a rede aqui, se puder fazer os agradecimentos, aproveitar aqui. A rede comprou a ideia de a gente construir esse conteúdo, então queria agradecer a parceria da rede e aproveitar para falar um pouco sobre as nossas soluções. Então, a LogicBox hoje é uma empresa consolidada aqui no estado do Rio Grande do Sul para oferecer soluções para supermercados pequenos e médios. Então, se tu tem um supermercado, uma padaria, qualquer estabelecimento nesse segmento aí de alimentos, esteja você no Simples Nacional, no Lucro Real, se você tem filiais, vários caixas, enfim, a gente tem a solução completa para te atender essa legislação de acordo com o teu tamanho, de acordo com o que tu precisa, sem aí tá colocando soluções a mais sem necessidade. A gente deixou aqui o QR Code, ainda está aqui na tela. Quem quiser entrar em contato é só chamar lá. Nossa consultora Valéria vai falar contigo, esclarecer tuas dúvidas, trazer as soluções. E a gente também tem soluções interessantes em parceria com a rede, então a gente consegue oferecer para vocês uma negociação especial e cuidar de tudo, né? O principal motivo que a gente tem essa parceria com a rede é: se tu é cliente lá, não tem nada e precisa sair do zero, a gente consegue entregar para ti a solução sem que tu precise ligar para ninguém mais. Fala só com a LogicBox, a gente entrega lá o TF funcionando, com as taxas negociadas, com todo esse processo resolvido, equipamento instalado, enfim, a solução completa. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora aqui conosco. Diego, considerações finais? Não sei se tu tem alguma coisa para falar, algum agradecimento, alguma coisa? Não, mais uma vez aí para agradecer em nome de toda a FRAC ali ao convite. Estaremos aí à disposição quando necessário ali para que a gente possa estar enriquecendo ainda mais aí o seu público. Show, muito obrigado. Então, pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar o like aí para ajudar a gente a alcançar mais pessoas com esse tipo de conteúdo. Não esquece de dizer ali se fez sentido, se conseguiu entender, para a gente saber se isso que a gente está fazendo aqui realmente traz resultado e faz sentido para quem a gente está querendo alcançar. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.